Se todas as células do seu corpo são X e Y, então você é um homem, mesmo que não tenha um pênis. Olá pessoal do Cabeceira, tudo bem com vocês? Aqui é a Bianca e esse é meu primeiro vídeo de 2024. Primeiro vídeo sozinha, pelo menos, né? Que eu acredito que já tenha saído outro vídeo aí meu junto com a Bianca, falando um pouquinho sobre as nossas indicações de leitura para 2024. Bom, a proposta esse ano aqui no Cabeceira é temas livres. Então assim, eu fiquei completamente à vontade para falar um pouquinho sobre aquilo que eu mais gosto de ler. E vocês vão ver, gente, que eu sou uma pessoa que gosta de tudo um pouco. A Bianca, que gosta de Stephen King e livros de terror, também gosta de livros cristãos, livros sobre sociologia, política. E vocês vão entrar agora num universo um pouquinho diferente comigo, que é nesse tema mais política, sociologia, enfim, assuntos correlatos e, é claro, sempre trazendo a minha cosmovisão cristã. O livro de hoje é um livro que não é tão fácil de ser lido. A maioria dos livros que eu vou indicar aqui para vocês nesse ano de 2024 não são livros muito fáceis de serem lidos, mas é aí que tá. Esses livros vão te desafiar e vão fazer com que você cresça muito. E o livro da vez é Por que Gênero Importa, do PhD Leonard Sachs. Esse é até que um livro grande, ele tem mais de 450 páginas. E como eu disse, não é um livro para ser lido rapidamente, é um livro de estudos. O Dr. Leonard, ele é PhD em Psicologia e Medicina da Família. Ele foi muito conceituado, fez faculdade na Universidade da Pensilvânia, ele já passou aí por diversos países falando sobre diversos assuntos relacionados à medicina da família, comportamento de adolescentes e crianças, e também ele já deu diversas entrevistas aí na BBC News, na Fox News. Basicamente, a premissa desse livro aqui, ele nos conta um pouquinho que as nossas crianças estão tendo prejuízos educacionais em relação ao sexo delas. Ele fala também que existem diferenças latentes e gritantes entre meninos e meninas. E essas diferenças são ignoradas pela mídia, pela academia. E ele fala sobre a importância de nós sabermos a diferença entre meninos e meninas. Ele tem já minha crítica, né? Primeiro, o título é Por que o Gênero Importa? Mas no livro ele combate essa ideia de gênero. Então talvez o título correto deveria ser Por que o Sexo Importa? A gente estudando a respeito desse assunto, a gente vai vendo que muitas vezes nós cristãos, nós usamos a palavra gênero como uma palavra corriqueira, porque nós já absorvemos esse tipo de linguagem completamente feminista e nós adotamos ela. Mas na verdade o termo correto é sexo e não gênero. Gênero é um termo recente, pós-modernista. O que eu acho muito interessante nesse livro é que ele é um livro com base em estudos científicos, com base também na própria experiência do Leonard Sachs, e também é um livro que não é enviesado. Porque quando a gente pega livros relacionados a esse assunto, a gente vai ver que muito provavelmente são livros enviesados. E o próprio Dr. Leonard, ele conta aqui que durante a faculdade dele de psicologia, quando se tratava a respeito de assuntos entre diferenças de meninos ou meninas, ele não encontrava literatura a respeito desse assunto. O que ele encontrava era sobre a criação de crianças com gênero neutro, comentado aqui na página 23. O trabalho do Dr. Money, que é um pesquisador que eu vou comentar mais pra frente, é uma das provas de que a maior parte das diferenças observadas entre meninos e meninas são socialmente criadas. E ele cresceu ouvindo isso durante a universidade. Muitos psicólogos foram formados a partir dessa crença de que o gênero é uma construção social. E depois dessa ideia, apesar de ter sido desmentida, já vou contar bem mais pra frente do vídeo, muitos psicólogos ainda têm esse conceito de que o gênero é algo socialmente construído. E até hoje, muita gente da nossa geração tem essa ideia que foi construída ali na década de 80. Essa ideia já foi desmentida por diversos cientistas, por diversos experimentos, vou contar mais pra frente pra você, mas até hoje muitas pessoas acreditam nisso.
e foi com base nessa afirmação que ele achou melhor começar a estudar a respeito do assunto, e é a partir daí que surgiu o livro Por que Gênero Importa. Um dos primeiros pontos que ele cita aqui no livro é a respeito do diagnóstico de TDAH. Ele conta que hoje em dia muitas crianças estão sendo diagnosticadas com TDAH sem de fato ter TDAH, mas porque as pessoas não entendem a diferença entre meninos e meninas. Ele fala aqui na página 24 assim: em alguns casos descobri que aqueles meninos não precisavam de remédios para TDAH, e sim de um professor que entendesse as diferenças no modo de aprender entre meninas e meninos. Ou seja, muitas vezes eles viam algum menino um pouco mais disperso, um menino um pouco mais imperativo, e logo os psicólogos já diagnosticavam como TDAH, mas não entendiam que aquele menino, na verdade, precisasse de uma professora ou um professor que tivesse uma matéria mais envolvente, que falasse um pouco mais alto, porque os meninos carecem de um volume mais alto para que eles possam prender a atenção. E muitos meninos e meninas também estão sendo diagnosticados com TDAH sem nenhum tipo de necessidade de remédio. E foi a partir dessas observações que surgiu esse interesse em ele pesquisar a respeito desse assunto e escrever esse livro. Aqui na página 26 ele diz assim: em pouco tempo reuni uma pequena biblioteca que ensina aos pais que o melhor caminho na criação dos filhos é a educação baseada em gêneros neutros. Esses livros dizem aos pais que a verdadeira virtude está em educar seu filho ou filha para ter brinquedos tradicionalmente associados ao sexo oposto. Você deveria comprar bonecas para os filhos e ensiná-los a amamentar. Você deveria comprar um joguinho de montar com peças metálicas para sua filha. As ideias subjacentes, a de que dar boneca para os meninos os tornará mais maternais, ou a de que dar jogos de montar para as meninas melhorará sua habilidade especial, raramente são questionadas. E aí, logo no começo do livro, ele já divide em algumas partes falando sobre a diferença, por exemplo, a respeito da audição entre meninos e meninas. E quanto mais tenra a idade, mais discrepante é essa questão da audição. Então, ele fala, por exemplo, de alguns meninos que têm dificuldade em ouvir na sala de aula, não porque eles têm TDAH ou porque não são alunos dedicados, mas porque eles são homens. E geralmente esses meninos sentam no fundo. Então muitas vezes os pais acham que o filho está desinteressado, que os filhos têm algum tipo de problema, mas na verdade os meninos têm uma capacidade menor de audição do que as meninas. E geralmente as meninas sentam na frente. Geralmente o professor está falando muito baixo e trazendo aqui pra minha realidade, né? Isso pra mim é muito, muito, muito notório. A diferença entre eu que sou mulher e meu marido, Guilherme, que é homem, como nós temos audições completamente diferentes. Eu vejo assim, eu me incomodo profundamente com o volume da TV, quando ele está assistindo TV. E eu sempre sou o tipo de pessoa que tá com o controle abaixando. E ele não se incomoda. Ele também é o tipo de pessoa que não ouve direito o que eu falo. Não ouvir no sentido de dar atenção, mas não entende o que eu tô falando, porque ele acha que eu falo muito baixo e eu acho que eu tô falando muito alto. Eu acho que ele grita e eu acho que... Enfim, a gente tem esse conflito. E aí, lendo esse livro do Leonard Sax, eu entendi que, meu Deus, faz todo sentido. Aqui é dito que os homens ouvem 3 cliques no controle a menos que a mulher. E é por isso que a gente tem essa diferença gigantesca. Outro fato que é trazido aqui em pauta, aqui no livro, é a respeito do cheiro. Ele diz que nós, mulheres, temos uma percepção para o olfato muito maior do que os homens. E ele até traz diversas histórias, eu acho muito interessante aqui, porque ele traz casos clínicos de pessoas e pacientes que ele atendeu, modificando o nome, alguns detalhes da história, mas para poder exemplificar aquilo que ele está dizendo, ele também traz vários estudos científicos para testificar as afirmações dele. Ele conta a história de um casal que a esposa estava reclamando que tinha um cheiro horroroso, podre, dentro de casa, e o marido achando que ela estava sendo simplesmente uma pessoa sistemática. E ela reafirmando, não, tem alguma coisa cheirando podre e tal. E aí quando foram ver, tinha um animal morto, já apodrecendo em uma das instalações e encanamentos da casa. E é uma percepção que a mulher teve e não que o homem teve. Outra questão também é a respeito da visão.
ele fala que a mulher ela é muito mais sensível para enxergar diversos tipos de cores, né? É muito comum a gente conseguir diferenciar o azul royal do azul bebê, do azul outro tipo, e o homem não tem esse tipo de percepção como nós mulheres. Então esse livro de forma nenhuma tenta trazer o sexo masculino ou feminino melhor ou pior que um ou outro, mas ele traz apenas que existem diferenças e tem coisas que nós mulheres somos melhores e tem coisas que os homens também são melhores, mas uma coisa é fato, nós não podemos ignorar essa diferença e nós não podemos falar que dá para criar uma criança com sexo, gênero, né, como dizem, neutro. Uma outra crítica que ele faz aqui é que as escolas estão feminilizando o seu tipo de educação. Porque geralmente os meninos são mais agitados, os meninos fazem mais bagunça e as meninas geralmente são mais comportadas. Então o tipo de educação que nós temos hoje na escola são mais voltadas para meninas. Então as meninas têm muito mais empolgação em estar numa escola do que os meninos em si. Também é dito que os meninos eles têm muito mais uma tendência de serem mais agressivos, de correrem mais riscos, de serem mais ousados, isso diferente das meninas. Isso é observado também nos próprios desenhos que os meninos fazem. Geralmente as meninas elas fazem desenhos de coisinhas bonitinhas, colocam uma personificação dentro de cada elemento dentro do desenho. Por exemplo, vai fazer um sol, o sol tem o olhinho, tem a boquinha. Os meninos geralmente vão desenhar homenzinhos ali de palitinho, de pauzinho, e vão desenhar provavelmente uma cena de ação, esfaqueando, matando, coisas relacionadas à ação. E aí existe essa diferença latente entre meninos e meninas. Ele conta aqui o caso do menino Andrew, né, que a professora colocou um tema livre para desenho e as meninas desenharam várias coisas bonitinhas e chegou na vez do Andrew, ele desenhou meninos de pauzinhos com uma faca na mão. E a professora não elogiou o desenho dele e ele ficou super chateado. E a mãe entrou em contato com essa professora e depois decidiu colocar esse menino em uma escola somente para meninos. E é perfeitamente normal um menino desenhar esse tipo de desenho. Então, como estão feminilizando cada vez mais as escolas, eles não se atentaram para essa necessidade do menino, que não era errado ele não desenhar como as meninas, mas como estão padronizando tudo como as meninas fazem, os meninos são jogados de escanteio. E depois conta que anos depois, né, esse rapaz, ele inclusive faz faculdades voltadas para artes, ou seja, ele não era um menino sem criatividade, um menino problemático, como disseram na escola dele. Ele só era um menino que agia e que se comportava como um menino. Ele comenta aqui na página 435 a seguinte frase: a ignorância geral das diferenças do sexo prejudica meninas e meninos, mas os prejudica de formas diferentes. Quando os professores não entendem essas diferenças de gênero, o resultado geralmente é uma escola na qual os meninos acham que a escrita criativa é coisa de menina, e as meninas pensam que física é coisa de menino. Quando os professores entendem as diferenças de gêneros, eles rompem com os estereótipos de gênero. Enfim, é muito interessante todo esse estudo que ele faz a respeito de visão, audição e vários outros sentidos, e é muito interessante a forma como ele aborda a percepção dos meninos e das meninas. E tem diversos estudos anexos, páginas complementares no final do livro. Eu só fiz aqui um breve apanhado para que vocês pudessem ter uma curiosidade e também para que você, pai ou professor, possa ter interesse em como os meninos e meninas devem ser tratados e conduzidos de formas diferentes em determinadas situações. E agora ele traz outras questões também que talvez tenham interessado vocês aí por conta do título do vídeo, e a respeito das disforias de gênero, e a respeito dos transexuais, e a respeito dos gays, lésbicas, bissexuais. Ele também traz essa abordagem na segunda parte do livro. Ele começa falando a respeito, por exemplo, do macho anômalo, aqui na página 260. Há indícios cada vez mais aparentes de que um subgrupo de meninos e homens tem características que são mais presentes em meninas e mulheres. Isso não quer dizer que eles sejam transgêneros. Falaremos sobre esse assunto em outro capítulo. Isso tampouco significa que eles são homossexuais. Ele fala que nas consultas dele, né, em diversas pesquisas que ele fez, que ele identificou
que existe um grupo de meninos que se comportam como machos anômalos. E ele fala que ele se recusa a usar o termo inconformidade de gênero. Quem são esses machos anômalos, né? São meninos que não são muito competitivos, que não se interessam muito por esportes, são meninos que aparentemente são um pouco mais afeminados, mas que no futuro não necessariamente vão se tornar transgêneros ou homossexuais. E para esses tipos de meninos, a gente precisa saber lidar também. E ele dá diversos conselhos com base nos atendimentos que ele teve. E ele também fala sobre as meninas anômalas, né? Que são as meninas que são mais meninas molecas. E eu comecei a pensar a respeito um pouco da minha infância. Será que eu fui uma menina anômala? Porque assim, teve uma fase da minha infância que eu não tinha essa coisa de brincar de boneca, de ser aquela menina super princesinha. Gente, eu era um moleque de rua. Eu amava brincar de queimada, eu amava andar descalço, eu amava brincar com os meninos, porque as brincadeiras dos meninos eram muito mais legal. Eu não tinha traços muito femininos e eu não tinha essa consciência, né, do feminino, masculino, se eu era feminino ou não. Então acho que uma das críticas aqui do Dr. Sachs é que muitas vezes quando vem um macho anômalo ou uma menina anômala, logo querem rotular essa menina e já falar que essa menina gosta de meninas, que esse menino gosta de meninos, e sendo que às vezes é só uma fase. E eu falo que eu tive também um pouco dessa fase, meu pai estava compartilhando comigo esses dias que eu tive um pouco dessa fase, mas foi uma fase que passou e chegou um determinado momento, que eu não sei quando, porquê, virou uma chavinha e eu comecei a me interessar por coisas de meninas. Eu comecei a gostar de me cuidar, comecei a gostar de usar as roupas da minha mãe, os sapatos da minha mãe, as maquiagens da minha mãe, mas se tivessem incentivado aquela minha fase, se tivessem forçado eu a permanecer nessa fase, não sei como eu estaria hoje. Ele fala que as meninas anômalas, geralmente elas são mais destemidas, independentes e mais competitivas. Elas têm mais vantagens na escola e na vida, e seus horizontes sociais, eles não são restritivos. Já um menino anômalo é um pouco diferente. Ele pode até ter uma vantagem na escola, geralmente é aquele menino muito inteligente, mas o seu horizonte social é um pouco mais estreito, porque é aquele tipo de menino que vão tirar sarro, que vão começar a falar que ele é mulherzinha, que vão começar a fazer bullying com ele. E ele traz até uma questão aqui científica para explicar um pouquinho a respeito desse assunto. Ele fala que geralmente esses meninos anômalos, esse macho anômalo, ele não tem um tipo de receptor andrógeno, que é um hormônio responsável pela masculinização. Mas ele trazendo essa informação, é interessante que em momento nenhum ele quer ser enviesado. Ele traz apenas um dado científico que pode ser uma possível explicação por que existem machos anômalos, e ele logo em seguida ele traz alguns conselhos do que pode ser feito em relação a esses meninos. E ele inclusive traz aqui um conselho que seria completamente politicamente incorreto, que é: incentive esse menino, esse macho anômalo, a conviver mais com meninos, a fazer mais coisas de meninos para que ele desenvolva aquilo que não foi desenvolvido ali desde o útero. Então ele aconselha que esses meninos pratiquem esportes, vá a acampamentos de meninos e diversos outros tipos de conselhos. Então ele fala que talvez seja importante sim fazer um pouco de pressão nesses meninos, ainda mais na primeira infância. E se você comentar isso hoje em qualquer rodinha, você vai ser completamente cancelado. Agora, uma outra curiosidade aqui, um outro assunto que ele trata, que eu fiquei bastante curiosa em saber, né? É a respeito da opinião dele a respeito dos gays, lésbicas e bissexuais. Os mais conservadores acham que ele está defendendo pessoas que têm outro tipo de espectro político, e as pessoas mais enviesadas ali para a esquerda acham que ele está sendo conservador demais, ou seja, ele não está agradando a ninguém. Ele fala que uma das coisas que faz com que ele seja bastante cancelado é que ele afirma que a homossexualidade ela é uma variação da norma. Ou seja, ele dá um exemplo, né? A maioria das pessoas são destras, mas existe uma variação da norma que é ser canhoto. Aí ele nem traz questão religiosa aqui, tá, gente? Aí ele até comenta, né? Se esse é um comportamento considerado moralmente certo ou errado, é outra coisa.
Mas o que ele tá querendo dizer é que a homossexualidade é uma variação da norma, porque a norma é ser heterossexual. E que o fato de alguns cientistas, sem viés político nenhum, começar a se questionar se a homossexualidade é algo inato ou adquirido, tem causado ressentimento e cancelamento por parte de muita gente da militância. Ele traz aqui também alguns estudos a respeito de como o ambiente externo, o ambiente social, influencia ou não na questão da homossexualidade. Ele também fala que se um menino que tem muitos irmãos homens mais velhos, esse menino tem uma chance maior de se assumir gay, e que a homossexualidade em homens e mulheres é diferente. Ele também fala que a respeito da bissexualidade, enfim, gente, eu poderia abrir tantos leques aqui e trazer tantos exemplos. Ele fala a respeito da pornografia, estudos que foram feitos no cérebro de homossexuais, heterossexuais, bissexuais, enfim, é um assunto assim muito interessante, mas em momento nenhum ele traz um viés ou uma militância. Ele traz estudos científicos, a opinião dele como pesquisador e conselhos a pais que têm filhos que estão se assumindo como homossexuais. Um dos conselhos que ele dá para esses pais é que esses pais precisam entender que geralmente meninos e meninas que se assumem homossexuais, bissexuais, enfim, esses meninos e meninas, eles têm uma chance maior de desenvolver depressão, suicídio, desenvolve uma chance maior de uso de álcool, de drogas. Um dos últimos capítulos também, ele toca um pouquinho a respeito dos intersexuais e dos transgêneros, né? O que os estudos dizem a respeito do assunto, quais são as experiências que ele tem a respeito desse assunto. Ele traz diversas histórias de consultórios, mudando o nome, é claro. E uma coisa muito interessante que eu já tinha ouvido falar em outros livros, já tinha lido essa mesma história em diversas outras fontes, é a respeito da família Heimer. Lembra que eu tinha comentado sobre o Dr. John Money ali no comecinho do livro? Pois é, ele foi um sexólogo muito importante ali na década de 80, que pregava que o gênero era uma construção social. Isso foi muito bem aceito pela academia sem nenhum tipo de questionamento. E ele conta aqui sobre o caso da família Heimer. A família Heimer foi uma família que tiveram gêmeos, meninos. Esses dois gêmeos foram submetidos à mesma cirurgia de fimose. Esses gêmeos, o Bruce e o Brian, ao passar por essa cirurgia, um dos gêmeos acabou tendo o seu pênis ali decepado. E aí aquela família se viu na seguinte situação: voltou para casa com um dos meninos em recuperação com seu pênis e o outro mutilado. E aí, como o Dr. John Money era um sexólogo, pesquisador na época, que estava super em alta, aparecendo na TV, e tá aí a importância, né, e o poder que a mídia tem, eles procuraram esse sexólogo para perguntar o que eles deveriam fazer com esse menino que tinha tido seu pênis ali mutilado. E aí o Dr. John Money viu uma excelente oportunidade para colocar em teste a sua teoria de que o gênero é uma construção social. E ele pediu para que esses pais criassem esse menino, que já não tinha mais ali seu órgão genital, como uma menina. E ele passou a se chamar de Brenda. E criaram esse menino como uma menina, vestiram como uma menina, fizeram uma série de experimentos, inclusive sexuais, para que estimulasse a feminilidade desse menino. Isso foi tido na época como um caso de sucesso, tanto é que ele fala no começo do livro que ele aprendeu na faculdade de psicologia que o gênero é uma questão de construção social com base nesse experimento de sucesso, porque olha essa menina como está se desenvolvendo, está vendo? A questão do gênero é uma construção social, tal, não é algo inerentemente ali do ser humano e tudo mais. Só que depois de alguns anos a mídia parou de falar sobre esse assunto e começaram a se questionar, mas como é que foi a puberdade desse jovem que agora virou menina? Nunca mais falaram a respeito do assunto, e foi aí que descobriram que, na verdade, essa menina, né, esse menino que foi forçado a ser menina, não se adaptou de forma nenhuma a ser menina. Tinha diversos problemas ali de comportamento, até o momento em que ele/ela descobre que de fato ele era um menino e descobre toda a história dele. A partir do momento que ele descobre a história dele, ele fica revoltado
ele quer fazer uma série de tratamentos hormonais para repor hormônios masculinos. Ele até muda o nome dele para David e ele tenta reconstruir a sua vida. Mas a história dele é muito trágica. No final ele acaba, até tentou se casar, casou por um tempo, mas no final da vida dele ele acaba se suicidando. O irmão dele também, que passou por uma série de testes e exames que envolvia inclusive testes sexuais, acaba também morrendo de overdose. A família foi completamente destruída por conta dessa teoria de que o gênero é uma construção social. Mas até hoje não é contado o desfecho dessa história. O que as pessoas da década de 80 têm em mente é que foi um caso de sucesso, porque pararam a história ali na infância desse menino/menina. Isso é uma tragédia. E ele faz essa crítica a isso que aconteceu, conta a história que poucas pessoas contam, e ele fala aqui que talvez o gênero não fosse uma construção social, como pregavam ali na década de 80. E não foi só o caso da família Heimer, ele conta diversos outros tipos de experimentos que foram feitos com meninos ali, né, chamados hermafroditas, né, que nascem com os dois tipos de órgão sexual, que possuem óvulo, mas também possuem testículo. Fizeram esse experimento com mais de 16 meninos ali, forçando com que esses meninos se comportassem, se vestissem como meninas. Inclusive alguns pais que recusaram-se a criar esse menino como menina sofreram vários tipos de ameaças e coerção do governo americano, e eles põem tudo isso no livro. E fala que no final das contas esses meninos não se adaptaram a ser meninas e eles agiam naturalmente sem ninguém falar nada como meninos. E ele traz até uma frase aqui, né? Se todas as células do seu corpo são X e Y, então você é um homem, mesmo que não tenha um pênis. É muito polêmico e eu amei o fato dele ter coragem de falar um pouco a respeito dessa imposição de que deve se criar uma criança neutra e a criança que vai decidir, a criança que vai ser estimulada de acordo com a construção social. Ele também comenta um pouquinho a respeito dos transgêneros e ele fala que alguns médicos que começaram a estudar a respeito desse assunto, sobre pacientes cuja identidade como transgêneros era sinônimo de alguns transtornos psiquiátricos, eles foram obrigados a pedir demissão após a pressão de alguns ativistas. Então a gente começa a ver que essa questão de gênero não é tão somebody love como dizem por aí. Aqui na página 340 ele fala assim: os ativistas transgêneros parecem motivados não por dados ou pesquisas, e sim por uma crença, a de que o transgênero é uma variação normal. Se isso é verdade, se um transgênero é uma variação normal, assim como ser canhoto, então qualquer esforço de alinhar a identidade de gênero do paciente ao seu sexo biológico seria claramente um erro, assim como tentar obrigar o canhoto a escrever com a mão direita. Mas o transgênero não é uma variação normal. E aqui, pra encerrar, eu tinha muito mais coisa pra falar, mas eu vou ter que encurtar esse vídeo. Ele faz uma crítica a respeito de crianças que tinham algum tipo de crise na sua sexualidade durante a sua tenra infância e que logo depois, com o passar dos anos, essas crianças chegaram à normalidade. Normalidade aqui entendendo como heterossexualidade, de acordo com o que o autor diz. E que muitas vezes, quando essas crianças apresentam algum tipo de confusão, crise na sua sexualidade na infância, as pessoas logo querem que essa criança já faça tratamentos hormonais, faça cirurgias, crianças trans existem, e ele comenta como isso é um erro terrível. Aqui na página 342 ele fala assim: e se os pais me trazem um menino de 5 anos dizendo que o menino gosta de se vestir como menina? E se o menino diz que é mesmo menina? Ele também disse que meninas se divertem mais do que os meninos. Ele disse que os meninos só querem lutar ou fingir que estão lutando. Esse menino não é comum. Então a pergunta a ser feita em seguida é: o que sabemos sobre meninos assim? Sabemos que a maioria dos meninos que dizem que são meninas crescem e se tornam homens que não se consideram mulheres e que não querem ser mulheres. Hoje temos vários estudos nos quais os pesquisadores acompanharam meninos assim por 15 ou 20 anos até a idade adulta. Em todos os estudos, a maioria dos meninos cresceu como um homem sem qualquer interesse em se tornar mulheres.
Nos maiores estudos do tipo, entre 139 meninos que na infância insistiram que eram meninas, presas no corpo de meninos, apenas 12% se sentiam ainda assim, na adolescência ou na idade adulta. Em outras palavras, 88% dos meninos superaram isso. Muitos desses meninos cresceram e se revelaram gays. Outros cresceram e se revelaram héteros, mas todos são homens. Eles não precisaram de suplementos hormonais ou cirurgias. Eles são capazes de gerar filhos. Em outras palavras, para a maioria dos meninos que dizem que na verdade são meninas, o desejo de ser menina é apenas uma fase. Uau! Esse final do livro, assim, foi pra mim, tipo, um choque de realidade. Completamente contra aquilo que a militância diz, que deve-se aplicar hormônios, deve-se fazer cirurgias em crianças, sendo que em 88% dos casos isso se torna apenas uma fase. Então imagina uma criança que foi submetida a uma cirurgia, tratamento hormonal, e depois na sua adolescência ou na sua vida adulta descobre que foi apenas uma fase, que ela se identifica com o sexo e não gênero em que nasceu. Imagina o arrependimento disso. E é por isso que ele, como um psicólogo estudioso, é tão contra esse tipo de tratamento e intervenção cirúrgica. Gente, eu tinha tanta coisa pra falar, mas eu não vou conseguir. Eu super recomendo a leitura de Por que o Gênero Importa. E também eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo um pouco diferente. Eu sempre vou tentar trazer aqui pra vocês a minha cosmovisão cristã com base naquilo que eu acredito a respeito de política, sociologia e diversos assuntos correlatos. Foi um vídeo um pouquinho diferente e eu espero trazer diversos outros tipos de vídeo com livros com esse tipo de tema. Espero que vocês tenham gostado. E Por que o Gênero Importa, com certeza é digno da minha cabeceira. É aquele tipo de livro que eu sempre volto para consultar e para reler, porque tem uma riqueza muito grande. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu comentário a respeito do vídeo e também nos acompanhe nas nossas redes sociais, @cabeceira_br. Tchau!